Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Antes tarde do que mais tarde. Um ano e pouquinho depois, 1 ano e 2 meses, eu acho, 1 ano e 1 mês, eu apareço aqui de novo no canal. Me deu muita vontade de gravar faz um tempo. Na verdade, em várias fases desse processo, eu queria muito ter gravado vídeo aqui no YouTube. Só que acontece, lá no Instagram é tudo muito mais rápido, né? E devido às coisas que aconteceram nos últimos tempos, no último ano, acabou que ficou só por lá mesmo. Se você não me acompanha lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo pra você seguir lá, porque lá é assim, pensei, postei. Tenho conteúdo programado, mas é mais isso, rapidão, acompanhando o dia a dia. Eu tava com muita saudade de conversar com vocês aqui. Eu tive uma troca muito legal com as pessoas, peço até perdão por não ter continuado. Eu prometi que ia falar a respeito da bariátrica aqui, mas foi o que aconteceu, né? Foi o que deu pra postar. Eu acho que a última vez que eu postei foi com 1 mês de cirurgia. Hoje eu já estou com 1 ano e 2 meses de cirurgia. E como vocês podem ver, muita coisa mudou no físico, mas quem me acompanha lá no Instagram viu que dei muito, né, como pessoa. Com a mesma essência, mas não tem como. A cirurgia, ela traz grandes mudanças na nossa vida. A gente vai meio que se reencontrando, se reconhecendo, de acordo também com a mudança da nossa rotina. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. O que aconteceu nesse 1 ano e 2 meses depois da cirurgia bariátrica? Eu postei aqui o primeiro mês. O primeiro mês, ele foi desafiador, como eu havia falado, né? Eu coloquei os primeiros dias do pós-operatório, mas depois desse momento, o que foi mais complicadinho pra mim, mais desafiador pra mim, foi a fase da dieta pastosa. Não sei como foi pra vocês. Para quem vai fazer a cirurgia, cria aquela expectativa, né, que a dieta líquida vai ser a fase mais difícil. No meu caso, a líquida foi tranquila e a pastosa foi realmente um verdadeiro desafio para mim. A transição da pastosa indo para branda, né, para os alimentos sólidos, foi um grande desafio para mim. Por quê? Porque eu simplesmente enjoei cheiros, enjoei sabores, tudo aquilo me dava ânsia. A gente trabalha com iFood, então toda vez que a minha sogra, porque na época eu morava com a minha sogra, toda vez que a minha sogra fazia arroz, eu trancava a porta do meu quarto, que ficava nos fundos, trancava a porta do meu quarto, eu não suportava o cheiro do arroz. E arroz era uma coisa que eu sempre amei na vida, né? Então, antes da cirurgia, eu preparei os caldinhos, vocês viram no outro vídeo. Eu preparei os caldinhos, tanto o líquido, e aproveitei, obviamente, para fazer o caldinho do pastoso, né? A sopinha pastosa. Meu, a primeira vez que eu tomei aquilo, eu passei muito mal, com nojo, sabe? Deus me perdoe. E era uma coisa que eu tinha muito receio antes de fazer a cirurgia, porque sempre meu problema com os alimentos, principalmente verdura, legumes e frutas, era a sua textura, né? Então, foi um processo lento para eu me adaptar às texturas de frutas, de legumes. No meu Instagram eu contei mais a respeito disso. Então, quando eu senti a textura daquele... chega a me dar ânsia. Do caldo, né, e como foi eu que fiz, eu acho que isso piora, né, intensifica. A textura daquilo, sabendo que tinha batata, cenoura, tudo triturado no liquidificador, aquilo ali me dava muita ânsia. Então, o primeiro eu consegui tomar, todo não, mas eu consegui tomar uma quantidade até razoável, mas a partir do segundo não consegui mais, tanto que essas sopinhas ficaram bolando dentro do congelador por muito tempo, mas eu não consegui. Quem me ajudou muito, graças a Deus, foi o meu esposo, o Danilo. Teve muita paciência, e isso eu trago também a importância de você ter um apoio, de você ter uma rede de apoio, né? Qualquer pessoa vai te ajudar muito nesse processo. Essa troca que a gente tem aqui na internet é muito legal.
conversar com pessoas que estão passando ou que já passaram pelo processo que você está passando agora. É muito legal essa troca. Gente, vamos usar a internet para o que ela tem de bom. E isso é muito bom. Nada de ficar se comparando. Mas a gente pode sim identificar muita coisa, né? E talvez a gente faz daquilo um monstro, quando na verdade não é, né? Só faltou uma informaçãozinha. Então, meu esposo, a minha sogra, né, porque me ajudaram muito, muito. Me lembro que o Danilo trazia a refeição ali pra mim, era um purezinho de batata, carne moída, pouquinho de arroz, era tudo muito pouquinho, muito pouquinho. Não chegava nem a 100 gramas, meu Deus. E aquilo ali me dava meio que repulsa, né? E ele ia lá, preparava outra coisa. Sabe o que foi que me salvou? Foi sopinha pronta. Sopão industrializado, foi aquilo ali que me salvou. Depois que eu comecei a tomar sopinha, eu chorava, desesperada, porque eu me sentia fraca, e eu me senti fraca e não conseguia fazer atividades simples, me deixava muito mal, e não consegui comer. Não que eu sentia fome, eu não sentia fome, mas eu sabia que eu precisava me alimentar. E eu também tinha aquela ansiedade de começar a atividade física cedo, né, porque eu já tinha medo da flacidez e tudo. Eu planejei sempre muito bem como que seria o pós, né, da cirurgia. Então essas sopinhas me ajudaram muito. Os picolézinhos, sabe, o sacolé de Gatorade, né, os isotônicos ajudavam muito. Enjoei também o iogurte, não aguentei. Então, tipo assim, eu conversando com a minha nutricionista, a gente foi adequando. A sopa era o ideal? Não era o ideal, mas, mano, entrou e me fez no outro dia já ficar muito bem. Caldinho de feijão me ajudou muito. Então, essas coisas que eu percebi que me ajudava, eu fui consumindo até um tempo, até que eu me senti bem e fui tentando a dieta que a nutricionista havia passado, né? Um plano alimentar que ela havia passado. Tive muita paciência, porque eu sempre pesquisei muito a respeito da cirurgia bariátrica antes de fazer. Então, pesquisando muito, eu sabia que poderia acontecer isso comigo. Então, tive paciência, tive calma, até que eu comecei a me alimentar melhor. Me lembro que uma das coisas que me incomodou muito até mais ou menos ali o 8º mês foram os entalos. Quem já teve entalos sabe como é. E eu vou falar pra vocês como foi pra mim. O entalo, ele... tipo assim, você se alimentava... Comigo era principalmente a sobrecoxa e pernil. Então toda vez era sofrimento. Eu sentia o negócio parando aqui, e aquela coisa parada aqui, aí formava logo uma baba bem grossa, e comigo só funcionava colocando pra fora. Só funcionava assim. Eu sabia também que isso poderia acontecer, então em todas as vezes eu ficava tranquila. Em algumas vezes chateada porque era um alimento que eu gostava, tava ali em família, eu tinha que me ausentar da mesa pra poder ir ao banheiro e tudo. Eu via algumas pessoas falando que andando resolvia, colocando as mãos por alto resolvia, ou só ficar sentadinha ali esperando resolvia. Comigo eu tentei e não deu certo, só dava certo colocando pra fora. Então a época dos entalos foi bem complicadinha, mas eu sabia também que poderia ser só uma fase, então fiquei tranquila. Fui colocando outros alimentos, né? Eu sabia que pernil não entrava bem, então evitava, né? É questão de você conhecer agora o seu novo estômago e respeitar. Os entalos foram assim. Os dumpings. Dump tive... Ai, olha, tem várias histórias, inclusive, lá no meu Instagram. Os piores dumpings foram com açaí e bolacha, biscoito, maisena. Pensa num negócio assim que eu digo, eu vou morrer. Mas graças a Deus passava rápido. Aí, às vezes o dump dá um soninho, né? E eu já dormia, quando acordava,
outra pessoa. Eu acho que do processo, o que mais me incomodou foi isso, que era esperado, não é mesmo? Só que agora eu vou falar a parte que eu acredito que muitos querem saber. Quantos quilos você perdeu nesse processo, Rose? De 1 ano e 2 meses de cirurgia. Bem, eu comecei meu processo para bariátrica com 148,5 quilos, que eu me lembro a última vez que eu me pesei, antes de voltar para nutricionista, né, e tudo, porque são 2 processos para cirurgia. Quem assistiu aos outros vídeos sabe, né, que eu comecei o processo em 2020, eu acho, e em 2021 meu pai faleceu, bem perto, assim, da possível data da cirurgia. Então eu respeitei o meu tempo, e quando eu me senti preparada para voltar pro processo, buscar os laudos e tudo, eu voltei, que aí deu tudo certinho pra cirurgia. Comecei com 148 quilos, e hoje eu estou pesando 82 quilos. Nas minhas continhas são 65 quilos, mais ou menos, né? Muita coisa mudou no meu corpo. Eu vou colocar as fotinhas aqui, antes e depois, pra vocês. Depois quero fazer um vídeo detalhado sobre flacidez, mostrando em vídeo o meu corpo, como ficou, que eu sei que é a dúvida de muitas pessoas. Inclusive, algumas pessoas que eu conversei durante esse ano me falaram justamente disso, do medo de fazer a cirurgia e não se reconhecer com uma flacidez. Isso era uma coisa que eu me questionava muito no começo. Eu disse, meu Deus do céu, eu já tô bem grande, né? Me lembro que de quadril era 152 mais ou menos, hoje é 100, 101, vai variando. Eu vestia 50, cheguei a vestir 56 e hoje eu visto 42, 44. Me questionando, mano, vou perder bastante peso, muito peso, e como que vai ser com relação à flacidez? Ficava tranquila porque com plano de saúde, sabia que em algum momento eu ia fazer reparadora, só que eu estou sem convênio. E também é assunto para outro vídeo. Coisas que mudaram na minha rotina, porque vocês sabem que a cirurgia bariátrica, ela não faz milagre, gente, ela não faz milagre. É uma grande ajuda que você eleva para mudança que você precisa fazer na sua vida. Sempre fui muito consciente de que, passando pela cirurgia, eu precisaria mudar a minha vida. E foi isso que aconteceu. Comecei a fazer academia com aproximadamente uns 40 dias de cirurgia, 40, 50 dias, não me recordo muito bem, porque eu me sentia fraca, né? Como eu falei, o processo da pastosa pra branda demorou um tempo pela adaptação mesmo do meu paladar e do meu estômago, então eu me sentia bem fraca, então eu sabia que eu não ia produzir, né, na academia. Eu comecei também fazendo aos pouquinhos em casa, exercícios com elástico, fui bem determinada, respeitando o meu tempo, usava as mini bands pra fazer um treininho basiquinho, até que eu me senti bem e comecei a musculação. Fui pra musculação, meu esposo me acompanhou, isso fez total diferença no processo. Fiquei na musculação aproximadamente 4 meses, até que eu fui pro Ceará, tava gostando muito. Fui pro Ceará, fiquei 1 mês e pouquinho sem atividade física, porque lá me entreguei as férias com a minha família. E quando eu retornei, eu fiquei naquela, não queria voltar pra musculação, queria tentar algo novo. Até que abri um box de CrossFit perto aqui, e foi a atividade física que eu me encontrei. O CrossFit me ajuda muito, não só na construção do corpo que eu quero. Parece o clichê que a gente ouve no Instagram, né? Que vira realmente uma religião. Mas é isso, é muito gostoso de fazer, é uma atividade física que desafia muito a gente. Tenho muita consciência do meu corpo, tenho muito respeito pelo meu corpo, então, com relação ao que as pessoas falam que se machuca e tudo, é só você respeitar o seu tempo, respeitar o seu corpo, ouvir o que o coach tá falando pra que você faça o movimento, as coisas tudo certinho, sem
sem machucar. Eu me encontrei nessa atividade, vi uma diferença absurda no meu corpo, no meu dia a dia. As outras atividades do meu dia a dia ficaram bem mais fáceis, porque muda tudo, muda tudo, muda tudo. Então, eu sou apaixonada, sou essa assim. Depois do meu Instagram, se você não viu, vai lá ver. Meu Instagram saiu um pouco do nicho da bariátrica e foi pro nicho de crossfiteira. Chegou nesse nível. Eu amo demais, amo demais. E nesse tempo, adequando a alimentação e tudo, junto com o CrossFit. Uma coisa que me deixa muito feliz e me deixa muito confortável é a questão da rotina. Eu tento fazer diariamente aquela rotina e é uma rotina prazerosa, porque as pessoas colocam na cabeça que rotina é algo ruim. Não, se você tem uma rotina legal, então sempre vai ser legal. Então deu o horáriozinho, partiu o CrossFit, chega em casa, faz a alimentação que tem que ser feita, tudo certinho, e você ainda vê os resultados, não é mesmo? Eu fiz mais ou menos um roteirinho pro vídeo, mas eu vou me lembrando das coisas e eu vou colocando aqui. Teve uma coisa que mexeu muito, principalmente nos primeiros meses, que é quando a gente perde bastante peso. Então, rapidamente você vai perdendo as suas roupas e você meio que, pelo menos comigo, eu não me encontrava mais nas roupas que eu me vestia. Aí eu pensei, não, é porque elas estão frouxas, vou apertar. Ainda não era. E eu me sentia muito mal na hora de sair pra algum lugar e ter que me vestir, porque era tudo muito frouxo. Começou a aparecer a flacidez e eu me sentia muito incomodada. Isso principalmente no começo. Isso voltou a me incomodar mais agora, porque perdendo mais peso, você vai vendo mais flacidez também. Apesar de estar fazendo atividade física aqui, contribui muito pro ganho de massa muscular e tal. Ainda assim, vejo muito... Eu vou dar só um spoiler. Só um spoiler. Tem um músculozinho aqui, mas tem flacidez, né? Então, me incomodou muito. Tive, acredito que um pouco de distorção de imagem no começo. Hoje, em alguns momentos, eu me enxergo ainda como antes. Em alguns momentos. São raros, mas acontece. De me enxergar maior do que o que eu sou. E o meu esposo sempre tenta, olha, não tá assim, não é assim, isso é a flacidez. Se sobe alguma coisinha assim na balança, eu já ficava um pouco apreensiva, mas entendo totalmente. Se antes variava muito, principalmente épocas assim de TPM, menstruação e tudo, imagina agora, né, treinando, e tem dias que alimento bem, mas tem dias que eu fico livre, e é outro tabu também que precisa ser quebrado, e é bom sempre conversar a respeito da cirurgia bariátrica, que em algum momento você vai perceber que você está comendo bem, tranquilamente, suas 250 até 300 gramas, dependendo do alimento, né? Se é um pouco mais molinho, cremoso, vai entrar com mais facilidade. Às vezes você vai se surpreender, porque alimentos que você achava que não ia entrar bem, começa a entrar e tudo, e você vai ter aquele start de tipo, opa, vou ter que agora começar a prestar bastante atenção aqui no que eu tô comendo, porque vai se tornando algo, né, da rotina, normal você se alimentar. E a bariátrica, eu acredito que é pra isso, é pra você ter uma vida normal. Algumas pessoas dizem até assim, eu queria passar mal com doce, eu queria passar mal comendo arroz, pra nunca mais ter que comer, mas isso não, faz parte do processo, né? Algumas pessoas acontecem, mas não é o ideal, é pra gente comer bem, né? Nutrir o nosso corpo e durante o processo a gente saber controlar, a gente respeitar o nosso corpo e tudo, né? Então, eu tô nessa fase de que a comida tá entrando melhor, uma quantidade melhor, aí eu tenho que ficar ali, ó, opa, porque às vezes dá pra pesar a comida, às vezes não dá. Então,
é isso. Eu acredito que a gente vai ter vários papos a respeito também da cirurgia bariátrica aqui ainda. Como eu falei, quero mostrar a questão da flacidez. Vou começar o processo também para separadoras. Eu vou tentar pelo SUS. Então, tem muito papo aqui pra gente bater. Mas no próximo vídeo, eu vou falar a respeito desta mudança aqui, que é uma mudança muito especial. É algo que eu queria há bastante tempo. E eu acredito que ela veio depois dessa mudança também de casa, que precisava muito. Essa mudança também trouxe outras mudanças que são importantíssimas para mim. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, me segue lá no Instagram. A gente tem uma troca bem legal por lá, tá bom? E eu agradeço muito o carinho de vocês. Algumas pessoas chegaram até mim e perguntaram: cadê os vídeos? Cadê os vídeos do YouTube? Tá aqui, voltei, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!